obrigado. Muito boa tarde, os meus melhores cumprimentos a todos. Eu começo precisamente por agradecer a honra do convite da APOS para apresentar esta obra e permitam, igualmente, que não deixe aqui de expressar o meu grande apreço, sem que isto seja uma troca de calhadetes, evidentemente, mas o meu grande apreço pela APOS. A APOS é uma associação para a defesa e para a valorização, para a defesa do património cultural de Olhão, cuja atividade eu tenho seguido de há anos esta parte e tenho seguido sempre com admiração, porque é uma organização absolutamente voluntária da sociedade civil, dedicada precisamente a essa tarefa de promover as tradições, de salvaguardar o património, ou seja, a riqueza, aquilo que os nossos maiores nos legaram e que constitui o nosso ser, de que nós somos os herdeiros, de que nós somos os continuadores e cujo conhecimento é imprescindível para continuarmos sendo aquilo que somos, para nascermos algo que nem sequer sabemos o que somos. E, portanto, esta organização, a APOS, que tem tido, precisamente no Dr. António Paula Brito, a sua figura ser disponível para as restantes, porque sei que tem sido acompanhado por outras pessoas igualmente ativas, atuantes, participativas, diria mesmo quase militantes por esta causa. O Dr. António Paula Brito, precisamente, representa esse espírito, essa dedicação desinteressada, esse amor, no mínimo sentido da palavra, o amor à terra, o amor às tradições, a consciência de que, sem valorizarmos o nosso passado, não temos seguramente futuro, porque é o passado que nos dá a nós a substância que permite caminhar para diante. É evidente que a vida se faz para diante, mas não se faz para diante sem orientação, e essa orientação é o passado que nos dá. Daí que salvaguardar o património, valorizá-lo, não é uma tarefa a que se dediquem apenas uns tantos ou quantos lunáticos, como por vezes se quer dar a entender, mas é algo substancial para garantir a dignidade da pessoa humana e para garantir a nossa identidade e a nossa independência enquanto portugueses, a nossa independência enquanto portugueses e a nossa identidade enquanto algarvios e, no caso, farenses e olhanenses, aqui tão próximos, que já estiveram unidos no mesmo conceito e que hoje, apesar de serem dois conceitos diversos, mas continuam precisamente identificados por esse passado comum. Além disso, não gostaria também de deixar, embora não caiba nas minhas funções de apresentador do livro, mas permitam-me também deixar mais duas notas. A primeira, precisamente, para me congratular, sublinhando as palavras, aliás, do Dr. Paula Brito, pela presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro, o engenheiro José Macário Correia. Não é de maneira nenhuma uma presença despicienda, poderia alegar outros afazeres, e seguramente que afazeres não lhe faltam, mas a presença é importante, porque a presença do representante do município de Faro num ato desta natureza significa que o município, que a sociedade farense valoriza estas iniciativas, que as apoia, que compreende o seu significado, de maneira que essa presença tem esse elevado significado e que eu não gostaria de deixar passar. E outro sim, também a doutora Dália Paulo, nossa estimada delegada regional de Cultura, que também está presente, timbra por estar presente nestas iniciativas. E mais uma vez, perdoem se me repito, mas a presença é muito importante. Ela está. E ao estar, está a manifestar esse apreço, esse apoio, esse reconhecimento de que precisam, de que necessitam aqueles que se dedicam a estas ações e que, portanto, se sentem reconfortados com esse apoio. Muitas vezes não é apenas, e o mais importante nem sequer é o apoio material, é este apoio moral, esta presença física que reforça e congratula precisamente o significado de um ato deste tipo. Quanto ao livro em si, bom, começarei por falar
aliás, começarei por lamentar não estar aqui o meu amigo o Dr. Edgar Cavaco, que tive o prazer de conhecer e de trocar correspondência eletrónica a minha idade com ele, e que é, como também já foi mencionado pelo Dr. Paulo Brito, um estudioso aplicado destas matérias. Ele está a fazer um acervo documental impressionante, que eu espero que venha a ser um dia publicado criticamente, sobre todo este acervo de factos que rodearam os acontecimentos das invasões, da primeira invasão francesa que ocupou o Algarve, e que é, portanto, um jovem, também já foi referido e não quero mais salientar, um jovem que, malgrado as dificuldades, malgrado ter de emigrar, mas persevera no estudo aplicado, na investigação, e como ele, vale a pena referir o facto, porque como ele, há muitos outros jovens que, malgrado as dificuldades, malgrado nós, gerações que os precederam, lhes termos legado este mundo tão difícil, porque pela primeira vez esses jovens vão viver pior do que nós, não vão ter trabalho, vão ter apenas ocupações precárias, enfim, não quero desfilar aqui esse cortejo de dificuldades que todos conhecem e que nos assoberbam, mas que é um exemplo de não desistência e de trabalhar em prol da comunidade. Seguramente ele, melhor do que eu, faria aqui esta apresentação, dado que foi dele a iniciativa, foi ele que transcreveu e actualizou graficamente o texto desta peça de teatro publicada no ano de 1809. Portanto, como estão a ver, mesmo em cima dos acontecimentos, isto faz deste livro e desta oportuna edição um grande acontecimento documental, porque isto é um instrumento que se revela importantíssimo para a compreensão dos factos, e portanto, dizia, esta peça foi publicada no ano de 1809 por um senhor chamado Luís Sequeira Oliva. Ele assinava LSO, portanto, as iniciais do nome, aliás, o nome completo dele, já agora se me permitem, era Luís Sequeira Oliva e Sousa Cabral, um homem nascido no distrito de Viseu, pelo ano 1778, morreu de disenteria, uma doença muito comum na época, em 1815, portanto com a idade de 37 anos, dentro da média de vida daquele tempo. As pessoas morriam cedo, uma doença como a disenteria, que hoje seria facilmente debelada, naquela altura era mortal. E foi um homem interessante. Aliás, o Edgar Cavaco cita, a partir do dicionário bibliográfico do Inocêncio Francisco da Silva, os principais dados biográficos dele. Eu também investiguei alguma coisa a esse respeito. Ele começou por se formar em Direito em Coimbra, mas sinal dos tempos, sinal daqueles tempos finais do século XIX, em que não existia aquelas duas culturas que depois a especialização veio a impor, portanto, de um lado a cultura literária, do outro lado a cultura científica. Portanto, ele começou por se licenciar em Direito e depois, imagine, dedicou-se à Química. E creio também que à Medicina. Não foi um homem que, portanto, aquele espírito enciclopedista daqueles homens daquele tempo, animados por uma grande sede e fome de sabedoria, e a quem nenhum dos campos do conhecimento era alheio e que procuravam saber de tudo. Ele não se limitou aqui a Portugal, esteve em França. Isso, aliás, explica a facilidade com que ele, ao longo do texto, recheia as falas com expressões francesas. Portanto, ele conhecia a língua francesa. Era, portanto, um homem, já agora, também, se não sou demasiado prolixo, também
explicitaria que nesses tempos a cultura portuguesa ainda tinha uma grande decalagem, um grande fosso em relação à cultura europeia. Os principais autores da época, os autores de vanguarda, eram proibidos aqui em Portugal, tínhamos uma censura muito rígida para esse efeito, ainda vigorava o Tribunal da Santa Inquisição e precisamente algo que o Inocêncio não refere, mas que eu fui encontrar, o nosso Oliva foi denunciado na Inquisição de Lisboa em abril de 1805 por um tal João Paes de Lima e foi denunciado porque possuía o dicionário portátil de Voltaire, portanto uma obra do Voltaire. Claro que Voltaire era o suprassumo do enciclopedismo, das ideias subversivas da época e, portanto, o simples facto, seguramente ele me teria trazido de França, não é? Esta obra do Voltaire, que se calhar até tinha outras, este denunciante, nós sempre tivemos uma tradição de denúncia lamentável, não vem do século passado, vem de eras bastante mais recuadas. Seguramente que este João, como é que ele se chama? João Paes de Lima, viu apenas esta obra, mas seguramente também que o Oliva teria muito mais obras francesas, portanto era um homem de ideias avançadas e isso precisamente também transparece aqui na leitura da sua obra. As fontes que eu consultei não me permitiram apurar se esta denúncia teve consequências. Em princípio não terá tido, mais que uma admoestação por parte do Tribunal da Santa Inquisição. O denunciante apresentou-se lá, como era a fórmula da época, para descarregar a sua consciência, mas isso não teve, aparentemente, pelo menos, consequências de maior para o nosso autor. Ele veio depois a ser também, e o Edgar refere-o, aliás, a partir do Inocêncio, veio depois a ser o principal redator de um periódico chamado Telégrafo Português, ou Gazeta Anti-Francesa, que se publicou entre dezembro de 1808 e junho de 1809. Portanto, em pleno auge da luta antifrancesa. Aliás, o próprio título está denunciando a Gazeta Antifrancesa, Telégrafo Português ou Gazeta Antifrancesa. Estávamos nos primórdios da imprensa, a imprensa como grande formadora da opinião pública, estava a dar aqui entre nós os primeiros passos e precisamente no número deste Telégrafo Português ou Gazeta Antifrancesa de 8 de maio de 1809 tinha publicada esta notícia que eu vos passo a ler. Por notícias vindas há pouco do Rio de Janeiro, sabemos o grande acolhimento que Sua Alteza Real se dignou fazer a 17 algarvienses que tiveram a afoiteza de lhe irem comunicar a restauração dos Algarves embarcados em um frágil caique. Sua Alteza Real foi servido dar à Vila do Olhão o título de Vila de Restauração e uma medalha a todos os seus habitantes. Esta notícia, o Dr. Edgar nota-o aqui na sua introdução e eu também concordo com ele. Seguramente foi escrita pelo próprio Oliva, que, portanto, embora não se saiba se ele alguma vez esteve nos Algarves, como ele diz, já era só o Algarve, mas o plural ficou, embora não se saiba se ele cá esteve, era, todavia, um homem muito atento aos acontecimentos, tinha informações e recolhe precisamente esta notícia da célebre viagem do caique de nome Drago e sob a invocação do Bom Sucesso, que atravessou o Atlântico de margem a margem, precisamente desde aqui de onde nós estamos até à Baía do Guanabara, no Rio de Janeiro, numa façanha
sem dúvida, no congresso que o Dr. Paulo Brito referiu, o almirante Alexandre Fonseca apresentou uma comunicação muito detalhada sobre o que era uma viagem, as condições de uma viagem sem água potável, comendo biscoito bichoso, atravessando os trópicos, com escassos instrumentos de alimentação. Bom, não esquecer que eram 17 marujos habituados, é verdade, experimentados, lobos do mar, mas de maneira nenhuma a viagens transatlânticas, e o que aqueles homens fizeram foi sem dúvida nenhuma, um feito extraordinário, que teve aqui esse eco que a Gazeta Antifrancesa, ou o Telégrafo português, recolheu. Portanto, temos aqui as principais coordenadas da trajetória existencial do autor Luís de Sequeira Oliva. A obra em si, é desde logo uma peça de teatro para ser representada. Isto também tem uma tradição grande entre nós, quer dizer, o teatro como instrumento doutrinador, como instrumento didático. Quem em Portugal utilizou muito este recurso foi a Companhia de Jesus. Portanto, como é sabido, os jesuítas foram os grandes educadores da mocidade portuguesa durante os séculos XVI, XVII e XVIII, durante 3 séculos, até serem expulsos pelo Marquês de Pombal. Eles tiveram o monopólio do ensino em Portugal e utilizaram muito nas suas escolas e nas suas igrejas o teatro das suas escolas, como por exemplo a escola que tinham aqui em Faro, o Colégio de Santiago Maior, onde agora está situado o Teatro Letes. Utilizaram muito o teatro como instrumento doutrinador, veiculador das suas mensagens. O teatro do Oliva não é dentro dos parâmetros ideológicos dos jesuítas, como é óbvio. Aliás, esta peça é já no sentido, já tem um enriquecimento neoclássico, que prova que o Oliva conheceu os bons autores, nomeadamente franceses, e aquela alusão que há pouco fiz ao Voltaire prova isso, e portanto isto era uma peça para ser representada como que no entreacto, ou seja, a primeira invasão francesa tinha acabado, os franceses, com a Convenção de Sintra em setembro de 1809, tinham saído de Portugal, aquela miserável Convenção de Sintra, feita entre os ingleses e os franceses, em que os portugueses não foram ouvidos nem achados, e em que, portanto, os franceses se foram embora, levando nas malas os tesouros todos que pilharam aqui, sem que os portugueses, apesar de alguns chefes militares, como o Bernardino Freire de Andrade, terem protestado energicamente, não foram tidos nem achados nisso, mas preparava-se já a segunda invasão francesa e, portanto, este patriota, aliás, são inúmeras as alusões ao longo da peça ao patriotismo, exaltar o patriotismo, era isso que ele pretendia, não é? Ele pretendia que os heróis de Faro e Olhão fossem um exemplo para o país inteiro. Os heróis de Faro e Olhão fossem um exemplo para o país inteiro. E também permitam que aqui solte um desabafo. É que há Olhão, Faro, sentem-se por vezes injustiçados por a historiografia oficial desatenta e centralista. Portugal é um país centralista até do ponto de vista científico, até do ponto de vista historiográfico. As grandes escolas de historiografia estão em Lisboa ou estão no Porto. Não darem a devida atenção. É o menoscabo que eles fazem das próprias fontes históricas. Porque, com efeito, aqui neste Conselho de Faro e no seu lugar de Olhão, foi onde se travou uma das primeiras, se não mesmo a primeira insurreição contra os ocupantes franceses. Portanto, aquela precedência que olhanenses e farenses reivindicam está precisamente consubstanciada aqui nesta obra. Restauração dos Algarves ou Heróis de Faro e Olhão. Eles foram, de facto, os primeiros a insurgirem-se contra os franceses.
E essa era a primeira nota que eu gostaria de salientar aqui, porque na intenção do Oliva estava essa exemplaridade a ser dada a conhecer, nomeadamente em Lisboa, porque a peça era para ser representada. Ele até fala que escreveu em 15 dias, a compôs em 15 dias, em atenção especial a um ator. Logo aqui no prefácio ele fala, sendo todos os concidadãos interessados na conservação da independência nacional, devem também os teatros converter-se em escolas de verdadeiro patriotismo. Palavras próprias. Os teatros serem escolas de verdadeiro patriotismo naquele transe histórico difícil que Portugal passava. Portanto, sabem que com certeza, mas apenas para contextualizar, sabem que o príncipe, a corte de Portugal tinha evacuado para o Brasil, que Junot, em nome do imperador dos franceses, em nome do Napoleão, era o novo soberano de Portugal e este aspecto é importantíssimo para se perceber a insurreição, e que a norma do exército francês era que os abastecimentos se faziam no próprio país ocupado. Portanto, o exército francês entrou em Portugal não como libertador, não para instaurar os direitos do homem, não para instaurar a separação dos poderes, ao contrário do regime absolutista que vigorava em Portugal, em que os poderes estavam todos concentrados, não, portanto, para fazer entrar Portugal na contemporaneidade, mas sim como um exército de ocupação e de pilhagem, que desaforadamente não só roubava. Esse episódio deles, após a Convenção de Sintra terem levado imensos tesouros, que a maior parte dos quais nunca voltaram a Portugal, não era só isso, era também a promoção fiscal, era também a pressão enorme que eles faziam sobre as populações, obrigadas, portanto, a contribuírem, a sustentarem o exército francês à grande e à francesa. Portanto, os franceses não se contentavam com pouco, e eram os povos que os sustentavam. A curiosidade desta peça começa logo por se patentear nas personagens. Quem são as personagens? É o general Morin. O general Morin, aqui caracterizado como governador intruso dos Algarves, era o governador que se instalou aqui em Faro. Numa primeira fase da invasão, estiveram aqui tropas espanholas, cerca de um mês. Entre 21 de janeiro entraram os espanhóis e tiveram um mês, porque no dia 21 de janeiro de até os paralíticos tinham de ir à missa. Portanto, toda a gente concorreu nesse dia à missa do dia do corpo de Deus, e portanto era o dia propício para a revolta. Isto numa sociedade desequilibrada como era a sociedade daquele tempo, as coisas não podiam ser planeadas, não podiam ser organizadas. O que efetivamente houve foi uma perspicácia muito grande da parte do coronel Lopes de Sousa, o coronel José Lopes de Sousa, também mencionado aqui no texto. O coronel José Lopes de Sousa, que vivia em Olhão, tinha lá uma filha e um genro, que sabia muito bem do estado de espírito daquela gente, e que nesse dia de manhã, quando foi à missa e viu a malta toda ali à porta da igreja, lendo um edital, lendo entre aspas, né, porque ninguém sabia ler, eles viam o edital e viram lá o símbolo, a águia dos franceses. Agora ler não, porque eles não... Era uma sociedade em que quase 100% eram analfabetos. Então o coronel José Lopes de Sousa teve então
aquele exabrupto que foi dizer já não há homens do mar como havia de antes, já não há homens do mar como havia de antes, fez provocar uma reação em cadeia. Como é que não há homens do mar? Nós somos homens do mar como os nossos avós, como os nossos antepassados, etc. E aquilo ateou ali logo uma labareda tremenda e é o que está refletido, e peço licença para ler, aqui na cena sétima, o ajudante do general Mourão chega e diz: sabei, meu general, que a rebelião já se estende até aos Algarves. E o Mourão: é possível? Oh raiva, como estão a ver, ainda tenho jeito para tudo, não quero fazer de Mourão, mas enfim. Onde é que nasceu essa hidra? Isto pergunta o Mourão e o ajudante. Não muito de nós, e brevemente se estenderá até esta cidade. Mourão: onde? Acabai, satisfazei a minha inquietação. Ajudante: em Olhão. Mourão: como? Numa povoação de pobres pescadores, acostumados à miséria, escravos por natureza? Não posso acreditá-lo. Isto foi dito em 1869. Claro, Olhão é sabido, era uma povoação de Faro, do Conselho de Faro, um lugar do Conselho de Faro, e caracterizado porquê? Por ser de gente marítima. Eram todos marítimos, era tudo gente do mar. Bom, talvez não fossem então todos tão miseráveis como ele aqui diz. Isto é um bocado excesso. Havia gente abundada, né? mas eram efetivamente todos pescadores, tudo gente. E depois uma característica que convém sempre salientar, que não havia ali, numa sociedade como era a sociedade portuguesa de então, em que as pessoas se distinguiam pelo seu estatuto, em que não existia a igualdade, nem todos tinham os mesmos direitos. Portanto, nós estamos habituados a uma sociedade, como é a nossa, constitucional, em que existe a igualdade de direitos entre todos os cidadãos, porque nós somos todos cidadãos. Mas naquela altura não era assim. Naquela altura havia a nobreza, havia a plebe, e portanto, entre uma e outra destes grupos, entre um e outro destes grupos sociais, a diferença era abissal. Imagina só que só a plebe é que pagava impostos. Portanto, por aí já se vê a diferença. E por aí veja-se também o descontentamento que aquela gente de Olhão tinha, é porque era sobre os pescadores, sobre os seus réditos, sobre os seus lucros, sobre as suas capturas, que os franceses incidiam principalmente. Quer dizer, não só eles tinham que vir trazer aqui a Faro ao general Mourão uma quantia elevadíssima todos os meses, chamada para o prato do governador, ou seja, para sustentar o governador, como os impostos, os tributos que incidiam sobre aquela gente do mar eram tremendos. Mas pior ainda, e creio que isto também é crucial para se perceber aquela revolta, pior ainda, é que os franceses receavam que os marítimos tivessem inteligências com os ingleses. E é que a esquadra inglesa pairava aqui ao longo da costa. E, portanto, o que é que eles começaram a fazer? Uma coisa impossível, um erro tremendo, e uma coisa impossível de suportar para os pescadores, que era não deixar que eles fossem para o mar, senão já com o dia claro, e que regressassem antes da noite. Toda a gente sabe que os homens do mar não podem estar sujeitos ao dia e à noite. Têm de ir para o mar quando é necessário ir para o mar, quando a maré, quando as conveniências o aconselham, seja de noite e seja de dia. Ora, isso exasperou-os extraordinariamente. Não apanhavam peixe. Portanto, a miséria, aí sim, a miséria estendeu-se. Mas, reparem, esta exclamação do general Mourão: como? Numa povoação de pobres pescadores, acostumados à miséria, escravos por natureza? Bom, isto aqui tem outro significado ainda mais alto. É que pela primeira vez, o povo está a irromper na história como sujeito ativo. Como sujeito ativo. Esta exclamação corrobora muito bem. O povo não tinha voz. O povo era apenas tropa de choque, era apenas joguete nas mãos dos poderosos. Quando havia guerras,
iam arrebanhar soldados à força, que iam para a guerra sem saber para o que é que iam, apenas para defender interesses dinásticos ou outro tipo de interesses. Mas agora não, é pela sua própria iniciativa, o povo a irromper como sujeito na cena histórica, na cena histórica. E esta peça é de facto a expressão teatral, literária disso. Ou seja, Portugal está a entrar na contemporaneidade. Portugal está a entrar numa nova era. Mais adiante, bom, os acontecimentos vão-se sucedendo. Seria fastidioso, e eu já estou seguramente a fastidiar-vos com estes pormenores todos, mas ainda queria referir o seguinte. Já quando este Charroco, este Amaro e a Mariana, estou a sublinhar a palavra porque é outra nota que eu gostaria de abordar um pouco mais à frente, quando depois de Olhão estar revoltado, os franceses tentam parlamentar porque não ousam atacar Olhão, e não ousam atacar Olhão não só porque estão enfraquecidos, são poucos, sabe-se aquele extraordinário acontecimento. Portanto, a revolta em Olhão foi no dia 16, no dia 17 os franceses mandam vir tropas de Tavira e de Vila Real de Santo António para Faro para sufocar a revolta. Os de Tavira vêm por mar e os olhanenses saem-nos a caminho disfarçados de pescadores que vão para a pesca e numa manobra de grande audácia abordam e aprisionam ali mais de 60 soldados, entre os quais 4 oficiais, e apoderam-se das armas. Isso na parte da manhã de sexta-feira, dia 17. Na parte da tarde sabem que uma coluna vem de Vila Real de Santo António por terra e saem-nos ao caminho e emboscam-nos ali na ponte de Quelves e destroçam a coluna. E assim evitam a reunião das tropas francesas aqui em Faro. Após isso, os franceses tentam parlamentar. E aqui está o capitão francês que faz a seguinte pergunta ao Charroco. Eu desconfio, e digo desconfio só por prudência, porque tenho quase a certeza que este Charroco é nada mais, nada menos do que o juiz do compromisso marítimo de Olhão. O juiz era o nome que se dava, nós hoje chamaríamos presidente, mas naquele tempo chamava-se juiz. Portanto, não estou a palavra no sentido atual. O compromisso marítimo era a associação de todos os marítimos, todos eles descontavam para o compromisso para terem remédios, para terem médico, para terem talho, enfim, para terem reformas e amparo na velhícias e na viuvez. Era a grande associação que conglomerava os marítimos daquela terra, e então a figura mais importante em Olhão era o juiz do compromisso marítimo, o presidente. E é esta pergunta do capitão francês ao Charroco, já agora. O nome deste homem, o nome real era do Charroco, era o José Martins Micano, este é que era o nome real dele. O capitão francês pergunta-lhe: dizei, por que motivo pegaste em armas? E agora a resposta: primeiramente, porque tínhamos mãos e alma para lhes dar uso. Em segundo lugar, porque não fazíamos mal a ninguém. Vivíamos cá neste calcanhar do mundo da nossa agência, quer dizer, do nosso trabalho. Em terceiro lugar, porque sempre foi livre entre nós, de pais a filhos, podermos pescar. Sempre foi livre entre nós podermos pescar, coisa que os franceses não deixavam. E depois uma nota bem olhanense. E para deixarmos de satisfações, pegámos em armas porque quisemos. Mais nada. Acabou-se, nem mais funfuna, nem mais gatinha. Acabaram-se as satisfações. Mas aqui está a tradição. Vem de nossos pais, vem de nossos avós, pescarmos, o mar livre, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa agência. Estávamos cá
pacificamente, vivendo da nossa pesca, e vieram com vocês, intrusos. Isto aqui permite compreender o que foi a revolta contra a invasão francesa. Permite compreender. E não há nada melhor que a literatura para, se nós queremos perceber as coisas. A literatura que hoje quase não se ensina já nas escolas, que é, perdoem lá este parênteses, na universidade já não há cursos de literatura, vergonha das vergonhas. É o que nos permite a nós compreender o outro, é o que nos permite compreendermos a nós próprios, compreender a sociedade, termos a noção de como é que as pessoas viviam, percebermos a relatividade das coisas. E aqui está precisamente esta peça, que de um modo exemplar nos mostra. Este charroco tem aqui o nosso Oliva. Esse estou a ser muito demorado. Corte uma palavra, se faz favor. Está tudo muito sereno, tranquilo. Não há sábado à tarde. Muito obrigado. Este charroco tem aqui partes de uma ironia tocante. Por exemplo, um francês, com a sua basófia, diz assim: havemos nós, vencedores de Marengo, Austerlitz, Iena e Friedland, sofrer que diante de nós se atreva alguém a soltar semelhantes palavras, quer dizer, o francês, enaltecendo as batalhas que os franceses tinham ganho. Marengo, Austerlitz, Iena, Friedland. E o charroco responde: eu cá não conheço Maranhas, nem Marinhas, Sterliques ou Sterloques, Helenas ou Forros da Holanda. O que sei é que representa coisa de 3.000 habitantes. Portanto, segundo o Oliva, viveriam 3.000 pessoas em Olhão naquele tempo, e tenho a impressão que seriam mais, talvez mais 2 milhares. O que sei é que representa coisa de 3.000 habitantes, que sem distinção de saia ou calção, de velho ou rapaz, todos estão ansiosos de guerrear com esses vencedores que falais, fossem eles, da além do inferno, 3 léguas. Isto aqui, sem distinção, diz o charroco, de saia ou calção. Portanto, homens e mulheres. De velho ou rapaz, velhos e jovens. E efetivamente assim foi. Não foi um levantamento, aquele levantamento dos marítimos, foi um levantamento indistinto. Quer dizer, foi a população em massa, sem distinção, homens e mulheres. Isto aqui também deve levar-nos a notar bem este aspecto. As mulheres não tinham entrado na vida pública. Aliás, as mulheres só recentemente é que tiveram plena participação no palco da nossa vida. Mas as mulheres não contavam. Contavam apenas quase como produtoras, mais nada. Produtoras de filhos, parideiras. Perdoem a expressão. E agora são as mulheres a entrar na história, e é por isso que mais adiante avulta esta figura também, que é a bocado realcei, da Mariana. Já lá vamos, mas deixando aqui que a peça frisa isso, sem distinção, todos. E depois rapazes, raparigas, há outro homem que também pode ter inspirado um dos protagonistas desta peça, que é o João da Rosa, que deixou um documento comovente e precioso, que é o manuscrito do João da Rosa, onde conta essas coisas todas. E o João da Rosa diz quase pelas mesmas palavras: homens e mulheres, velhos e novos, rapazes e raparigas, até os padres da Igreja. Até os padres da Igreja, ele diz, todos nós unidos a um, tanto assim que eles puderam apontar a dedo os 2 únicos que não aderiram à revolta. Os 2 únicos que não aderiram à revolta, ele aponta-os lá. Esse João da Rosa. Bom, os sucessos, eles estão parlamentando. Não vamos mais adiante sem reforçar esse sublinhado das mulheres. A tal Mariana diz assim:
Há por licença, o Charroco, a certa altura, parece que se mostra um pouco conciliador. Talvez a gente possa fazer a paz e tal, e a Mariana diz-lhe assim, isto é bem demonstrativo do papel que as mulheres assumem nesta revolta. A Mariana vira-se para o Charroco, isto agora precisava aqui de uma boa atriz, que ainda posso suprir essa falta, mas ela diz assim, não te preguei eu e a todos os sabichões que nada de paz com aquela qualidade de gente, que guerra e mais guerra e sempre guerra, é bem feito que tenham outros a pechincha de os guerrear. E o Amaro, também do Olhão, diz assim, dizes bem, se as mulheres tivessem voto no cabido, muitas coisas andariam melhor do que andam. Se as mulheres tivessem voto no cabido, muitas coisas andariam melhor do que andam. O cabido era isso, eram os cónegos da Sé, não é? Os cónegos da Sé, portanto, que é apenas masculino, não é? Os cónegos da Sé que eram importantíssimos, que eram efetivamente eles que tinham grande parte do poder não só espiritual, como também poder económico. Mas isto demonstra, por um lado, que este Oliva é um homem avançado, é um homem que está ao corrente das ideias avançadas da época, mas também porque ele se apercebeu do papel que as mulheres desempenharam nesta revolta. Outra nota desse humor que há bocado falava, os franceses, já depois de vencidos, diz um soldado francês, misericórdia, em francês está aqui no texto, misericórdia, responde o Charroco, acorda mereciam vocês todos ao pescoço. E bom, o Charroco, outra fala também, o Charroco diz, nós somos aqueles que tiveram a glória de serem os primeiros que em Portugal levantaram a cabeça contra os franceses, com quem há pouco estes tratavam uma paz e que vínhamos ajudar os nossos vizinhos de Faro. Nós somos os habitantes de Olhão. É sabido, e isto são os últimos atos, as últimas cenas da peça, é sabido que depois o levantamento tinha sido em Olhão no dia 16, e depois aquele fim de semana foi tremendo. Não é? No dia 18 foram aqueles encontros com os franceses, que há pouco referi, primeiro na Ria, vim agora a saber no outro dia mesmo, esta semana, é que eu vinha a saber, perdoem a ignorância, mas vim a saber porque tenho citado isto várias vezes. Na minha infância nunca tinha ouvido falar na Ria Formosa. O nome da Ria Formosa eu nunca tinha ouvido falar. Há uns anos desta parte, estou-se a falar na Ria Formosa. Ora bem, vou encontrar em documentos, naquele tempo não havia a palavra Ria, chamava-se o Rio de Faro, o Rio do Olhão, e como é que se chamava o rio? Era o Rio Val Formoso. O Rio Val Formoso. Não sabia, soube esta semana mesmo. E, portanto, fica aqui também dada a informação. Eles vinham, portanto, pelo Rio Val Formoso, no dia 17 de manhã, e depois à tarde em Quelves. O dia 19 foi assim um dia de calma tensa, quer dizer, e no dia 20, domingo, foi quando se fizeram estas conversações que aqui a peça relata. Foi quando os franceses foram com alguns portugueses, com o ministro, portanto com o presidente da Câmara de Faro, diga-se de passagem em prol da verdade histórica, que certas autoridades não se comportaram muito bem, porque de certo modo colaboraram com os franceses. É claro que o Oliva não quer sublinhar isso, e não quer, porque o objetivo dele é exaltar o patriotismo, mas não deixa de pôr aqui o ministro com a seguinte fala: que triste situação é dos que nos tempos
das revoluções administram a justiça. Por serem úteis aos seus concidadãos, continuam a administrá-la durante o governo intruso, ameaçados todos os dias pela tirania, senão vexam os povos. Chega, enfim, a revolução, e estes que assim se comportaram são muitas vezes confundidos com aqueles que, nas mesmas circunstâncias, cumpriam à risca as ordens do despotismo. Corro a unir-me aos meus compatriotas, a sua é a minha causa, e se alguém dentre eles pretender manchar-me com a negra suspeita de colaboracionista, opor-lhe-ei a história da minha vida. Invocarei, se necessário for em meu abono, os benefícios que os habitantes de Faro têm recebido de mim durante 6 anos, e com 3 documentos e tão bons juízes não receio justificar a minha inocência. Bom, quer dizer, este homem estava com receio de o acusarem de colaboracionista com os franceses. Portanto, tem esta escapatória, tem aqui este desabafo, porque ele era uma autoridade e os franceses não tiraram as autoridades. Os franceses puseram o general Morin, que era o comandante militar, o Monsieur Gauguet, que era o administrador civil, mas o resto deixaram as autoridades todas. Evidentemente que essas autoridades depois colaboraram, tiveram que continuar a exercer as suas funções. Mas então, no dia 19, e isto para terminar já, no dia 19, exatamente, que é domingo, quando eles estavam nestas negociações, ali na Quinta do Chantre, até vos digo quem eram os homens que lá estavam. Estava o corregedor Silva Negrão e o juiz de fora Azevedo Falcão, e estavam a acompanhar os franceses, e do outro lado estava este Martins Micano, o António Martins Calato e o João da Rosa por parte dos de Olhão. Quando eles estavam nisto, chega um soldado toda desesperado, com todo suado, a dizer que Faro se tinha levantado contra os franceses. Foi aí a grande revolução de Faro, e que Faro ainda não fez justiça, pelo menos porque saiba, e fica aqui também a nota, porque para isto também servem estes atos, ainda não fez justiça a esses homens, porque há um homem chamado Bento Álvares da Silva Canedo, mais conhecido pelo Bento Tendeiro, não creio que tenha sequer um nome aqui na rua, não sei se queres um nome, mas devia haver, porque este Bento Tendeiro, o nome anda estropiado, quer dizer, ele era um Bento Tendeiro, tinha uma lojeca e tal, ele e outro, cujo nome está para apurar ainda, mas pode-se apurar com certeza, haveria que investigar isso mais profundamente, mas que era conhecido como Zé do Botequim. Os heróis da Revolução de Faro foram o Bento Canedo e o Zé do Botequim. O Bento Canedo e o Zé do Botequim. O que é que o Bento Canedo e o Zé do Botequim fizeram? Eles organizaram uma revolução aqui em Faro. Eles é que prepararam tudo para ao meio-dia solar desse dia de 19 de junho, a revolução rebentar. E para isso fizeram o quê? Deram uma moeda a um homenzinho chamado Manuel do Nascimento, que também não tem nome nenhum aí, que era mais conhecido pelo Maneta, por razões que escuso de explicar. Deram uma moeda, uma peça, que era uma moeda que valia 6.400 reis, ao Maneta, e industriaram o Maneta sobre o que é que o Maneta devia fazer. O que é que o Maneta, cumprindo as ordens à risca, fez? Foi ter com o guardião da Igreja do Carmo, a igreja, que é a nossa belíssima Igreja do Carmo, e pedir-lhe a chave da Torre Cineira, não sei qual das duas, porque há duas, mas uma delas, pedir-lhe a chave para ir dar as badaladas de parida. O que eram as badaladas de parida? É fácil de perceber, numa época em que as mulheres morriam de parto, não havia nem ginecologistas, nem cirurgiões, nem equipamento de comadronas, parteiras e tal, e portanto quando uma mulher estava em trabalhos de
parto estava em grave risco de vida. E, portanto, o hábito era tocar os sinos, que é para os fiéis rezarem uma oração para o bom sucesso daquele parto. E, portanto, o Maneta vai lá, dirige-se ao padre: padre, quero dar as badaladas de parida. O padre não desconfiou de nada, passou-lhe a chave para a mão, para a única mão dele. Ele apanhou-se dentro, fechou-se à chave, e à hora marcada, à hora mesmo do calor, ao pino do meio-dia, apesar de só ter uma mão, desata a tocar o sino, de linglão e de linglão e de linglão, só que aquilo não eram as badaladas da parida, porque nunca se tinha ouvido. Parecia o dia do juiz aqui em Faro, quer dizer, os minutos passavam e os sinos não paravam de tocar. Foi um chifrinho dos diabos. E então acodem ao largo do carro. Isto até é uma cena, porque até pode ser levada a filme. Acorrem ao largo do carro. Estão a ver aquele largo do carro, as casinhas ali, ainda não havia o edifício do seu café. Aquilo os sinos faziam um barulho tremendo. Acordem ali o Bento Tender, acordem o Zé do Botequim, acordem, e principalmente acordem Maltosa, muitos moços armados com canas verdes. É sabido que aqui à volta há imensas cortinas de canaviais aqui à volta. Era a época de ir à cana. E aquela malta entra ali com as canas, arma-se um botim, é, claro, ressalvada a devida distância um pouco, como agora está a acontecer na Praça Taí, lá no Caio. Morte aos franceses, viva o príncipe regente, acode um coronel português a tentar acalmar aquilo, mas eles não respeitam e exigem que ele vá chamar as tropas portuguesas que estavam postadas à entrada de Faro e que podiam ir atacar Olhão. O coronel agaçado não teve outro remédio se não fazer o que a malta tinha, e foram depois a malta de Faro. Essa malta de Faro é que foram prender a guarda do Mourão e o próprio Mourão, e portanto fez-se a revolução em Faro nesse domingo 19 de junho, precisamente quando o Olhão já estava exausto, já não havia abastecimentos e o Olhão não se podia sustentar. Se Faro não vai em socorro de Olhão, pois a insurreição tinha ficado baldada, porque os olhanenses sozinhos não conseguiam aguentar aquilo por mais tempo. De tudo isto aqui, esta peça dá relação. Portanto, estão a ver um documento precioso, escrito em 15 dias, neste ano 1809, um testemunho muito eloquente, e isso só me resta é dizer que em boa hora após, e a editora, em colaboração com a editora Unicórnio, fizeram este belo livrinho asseado, bonito, muito legível, que se lê precisamente com muito proveito e que nos elucida sobre os acontecimentos de há cerca de 200 anos, naquele trânsito tão difícil da nossa história, de maneira que quem está realmente de parabéns, pois é após o Dr. António Brito Paula